Hoje no quadro Descomplica a gente vai falar um pouquinho sobre Gross Up. Eu espero que você entenda em poucos minutos o que significa esse termo. Gross Up é um termo em inglês que basicamente poderia ser traduzido como incluir os impostos no preço. Então, dos absurdos da legislação tributária brasileira, quem sabe o maior deles seja permitir o Gross Up, sistemática em que o imposto faz base de cálculo para ele mesmo. Para ficar um pouquinho mais entendido, vamos falar sobre um imposto em que ele não há inclusão na própria base de cálculo, como é o caso do IPI. No IPI, se eu vendo um produto por R$100, eu utilizo aqueles R$100 para calcular o imposto. Então, se uma alíquota de IPI é de 15%, eu terei R$100 de mercadoria e mais 15 de IPI, totalizando 115 na operação. Já isso não acontece no caso do ICMS. O caso do ICMS é um clássico caso em que no Brasil há inclusão do imposto em sua própria base de cálculo. Então, se eu vendo os mesmos R$100 e eu tenho uma alíquota de ICMS de 17%, eu terei que incluir aquele 17% na própria base de cálculo do imposto, totalizando R$20,49, o que é bem superior ao R$17 que deveria resultar se eu obedecesse a mesma sistemática do IPI, por exemplo, ou do IVA em qualquer lugar do mundo. Um caso de Gross Up também clássico é quando eu vou fazer uma remessa para o exterior. Se eu desejo suportar o imposto de renda, ou eu pactuo assim com o meu fornecedor, ou aquele que vai receber o rendimento em um outro estado ou país, eu preciso recolher o imposto de renda, incluindo ele em sua própria base de cálculo. Ou seja, se a remessa seria de $1.000 e eu precisasse pagar 20% de imposto de renda na fonte, ao invés de pagar 20% daqueles $1.000, totalizando $200 de imposto, eu precisaria calcular ele por dentro do próprio imposto, sendo $1.000 mais 20% vezes 20%, totalizando então 25% de carga tributária e não os 20% nominal definido na legislação. Eu espero que tenha ficado claro o que é o Gross Up, a inclusão do imposto no próprio preço, ou seja, fazendo base de cálculo para ele mesmo, e trazendo um pouco mais de luz para o contribuinte brasileiro, quem sabe a gente consiga mudar um pouquinho essa bagunça. Aqui fica mais um quadro Descomplica da Arquivo Contabilidade.